Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tá bem, para ficar bem só depende de você, tá? Não depende de ninguém, não. Não espere que algo ou alguém vai fazer você ficar bem se você não decidir. Essa é uma verdade que muitos não querem ouvir. Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Aprender que a sua vida está nas tuas mãos. Sua vida não está na mão de ninguém. Infelizmente, as pessoas têm colocado a vida delas na mão de pessoas, né? Tem colocado a vida delas na mão de pessoas. Infelizmente, elas não têm colocado a vida delas nas mãos de Deus, né? Ou sobre a direção de Deus. Não, elas têm colocado a vida delas na mão de pessoas. Eu hoje estou na Igreja Universal do Reino de Deus e muito grato por isso, por muito aprendizado, muita coisa que eu aprendi, estou aprendendo, estou vivendo ainda. Mas quero ensinar para vocês que nenhuma igreja tem o poder de salvar. Nenhuma igreja, nenhuma pessoa, nenhum bispo, nenhuma doutrina, nenhuma regra, nenhuma lei, nada, absolutamente nada, nem ninguém tem o poder de salvar, a não ser Jesus Cristo. Entende? A não ser Jesus Cristo. Esse sim tem o poder de te salvar, de te ensinar e de mudar a sua vida. Nesses 20 anos que eu frequento a igreja, o que eu percebi? Muitas pessoas estão na igreja, mas elas não são a igreja. Muitas pessoas são fiéis à igreja, mas elas não são fiéis a si mesmo e nem muito menos a Deus. Entende? Por isso que elas não têm resultados nas suas próprias vidas. Elas são usadas por Deus, porque Deus ele usa tudo e todos para que o propósito dele se cumpra, né? A própria palavra dele diz que em um certo momento Deus usou uma mula para falar com Balaão, e se ele não usasse a mula, ele usaria uma pedra, né? E infelizmente tem sido assim. Deus tem usado muitos corações de pedra. Deus tem usado a pedra para pregar a palavra dele. Deus tem usado a pedra para levar a palavra dele. A pedra que eu digo não é uma pedra física, mas é uma pessoa que tem um coração de pedra. É uma pessoa que, infelizmente, ela não tem um coração sensível à voz de Deus. Mas mesmo assim ela tem levado a palavra, tem levado a verdade, por mais que ela não viva a verdade, por mais que ela não pratique a verdade, por mais que ela não tenha o resultado da verdade, por mais que na verdade ela fique no meio do caminho e não conclua a caminhada dela, Deus tem usado. Prova disso são as inúmeras pessoas que infelizmente ficam pelo caminho, né? Ficam pelo caminho. E eu de verdade, eu não me importo com as pessoas que saem da igreja física, né? Ou elas mudam de igreja, porque isso no reino de Deus, para mim, não faz diferença nenhuma. Entende? A pessoa sair de uma igreja para outra, ou enfim, sair, pouco importa. Agora, a pessoa, ela sair do reino de Deus, ela sair da humildade, da paz, sabe, da liberdade, sabe, que ela tem em Cristo. Porque a nossa liberdade em Cristo, ela é presa no amor. Ela é presa na justiça. Ela é presa nos princípios bíblicos. Nós não somos livres para fazer
o que nós queremos ou o que nós temos vontade, entende? Mas nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Então, tem muita gente que, infelizmente, cara, ela tem ficado na beira do caminho. Na beira do caminho porque se prende a tempo de igreja, se prende a título, se prende ao que conheceu do homem, se prende a dom. Tem muita gente que tem dom, cara. Tem dom. Tem o dom de curar, tem o dom de profecia, sabe? O que a pessoa fala, na maioria das vezes acontece, mas acontece na vida dos outros, na vida dela mesma não. Ela tem o dom de curar o outro, mas ela muitas das vezes está doente, entende? Geralmente as pessoas que perderam a unção de Deus, que perderam a comunhão com Deus, que perderam a intimidade com Deus, que perderam um coração, né? Antes tinha um coração sensível, hoje não, hoje tem um coração duro. Essas pessoas que ainda continuam fazendo a obra de Deus, Deus ainda continua usando elas. Entende? Assim como foi no passado e é no presente, né? Saul, ele não deixou de ser rei, continuou reinando por 40 anos o povo que era de Deus, mas ele não era mais de Deus. Saul não era mais de Deus. Deus já estava preparando o outro. Entende? Mas continuou. Assim tem sido hoje. Eu não sei a igreja que você é. Não sei nem se você vai para alguma igreja. Não sei se você está na igreja ou... Não é que a igreja que você é. A igreja de Cristo só é uma. Entenda, a igreja de Cristo só é uma. Tá? São os lavados, remidos no sangue de Jesus. São aqueles que estão no reino de Deus. São aqueles que estão acima da lei. São aqueles que vivem pelo amor e pela justiça de Deus. Entende? Esses sim estão... são a igreja. Porque quando Jesus voltar, ele não vai vir buscar os da igreja universal. Ele não vai vir buscar os bispos. Ele não vai vir buscar os pastores. Ele não vai vir buscar os obreiros. Ele não vai vir buscar os grupos, os líderes. Ele não vai vir buscar quem ganhou muita alma, quem trouxe muita gente para a igreja, quem fez muita coisa. Não. Esses infelizmente, que só fazem e não se atentam em ser para Deus, cai naquela palavra que, mas Senhor, eu te servi, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu arrastei multidão, enfim. Ela pensa que foi ela, mas não foi ela, né? Foi Deus agindo nela, infelizmente, Deus usando ela, né? Porque ela se colocava disponível, né? Então foi Deus usando ela pela disponibilidade dela, mas o que realmente Deus queria não era usá-la, entende? Mas era o coração dela, era andar de mão dadas com ela, era fazer ela entender o verdadeiro propósito. E muita gente hoje tem servido a Deus, infelizmente, como aqueles discípulos que eles andavam com Jesus e eles foram fazer a obra de Deus e eles voltaram alegres, contentes, felizes, né? Porque os demônios estavam lhe submetendo, porque eles estavam curando, entende? Porque eles estavam fazendo milagre, porque eles estavam sendo reconhecidos, né? Com certeza. Então, eles voltaram com o coração alegres. Mas olha só que interessante. Mas a alegria deles não era boa. A alegria deles não era boa. Porque quando eles chegaram diante de Jesus,
falando dos feitos, do que eles tinham feito, do que tinha acontecido, do que eles tinham realizado, né? Jesus chegou para eles e disse: não se alegrai-vos por isso, mas se alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Resumindo, se alegrai-vos, né? Porque você está salvo. Se alegrai-vos porque o teu coração é de Deus. Se alegrai-vos porque porque você não fez absolutamente nada. Quem fez através de vocês foi o meu Espírito, foi Deus. Entende? Então, tudo é Deus. A glória não é minha. A glória não é minha, o louvor não é meu, nada do que eu faço para Deus e da parte de Deus eu tenho que me gloriar. Pelo contrário, eu tenho que ficar feliz se eu vi algum resultado espiritual. Se aquela pessoa ela aceitou Jesus, se aquela pessoa ela decidiu abandonar a vida dela para seguir Jesus. É muito bom quando alguém é curado, quando alguém recebe uma bênção, quando alguém, enfim, é liberto de uma enfermidade. É muito bom. Mas melhor ainda é quando alguém segue Jesus. A minha alegria é quando alguém decide seguir Jesus. Não é se ele foi curado. Se ele foi curado, amém. Mérito dele, fé dele, né? Ou mérito de Deus, que foi o dom que Deus nos deu. Não é meu mérito, entende? Agora, quando uma pessoa ela decide seguir Jesus, ela decide entregar para Jesus, porque ela vê em nós, vê em você, vê em nós que servimos a Jesus um exemplo, então isso é motivo de alegria. Quando uma pessoa ela decide se arrepender, ela decide se batizar nas águas, ela decide se entregar, ela decide, ter uma vida com Deus e caminhar com as suas próprias pernas, não em busca das bênçãos, mas em se tornar a própria bênção, não em busca do que Deus tem para oferecer e fazer na vida dela, mas em busca de conhecer a Deus, para que ela venha a ser transformada, né? E ter a paz que excede todo o entendimento e a certeza da salvação. Então isso sim é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria. Alegrai-vos, né? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, os discípulos voltaram eufóricos, felizes, né? Até com uma boa intenção, porque eles estavam fazendo o bem, mas eles não estavam destravados espiritualmente. Entende? Espiritualmente eles estavam cegos. Então ali Deus abriu os olhos dele, ó, não adianta vocês fazerem, mas se vocês não levarem as pessoas a serem, não adianta vocês fazerem se vocês não serem. Você precisa ser de Deus. Não adianta você fazer para Deus. E quantas pessoas servem a Deus assim? Servem a Deus, mas o coração delas já tá sujo, cara. O coração delas não tá bom. O coração dela não tá bom. Entende? O coração dela não tá bom. Ela ainda não se tornou filho. Ela ainda não se tornou filha de Deus. Sabe? Ela ainda não se tornou. É por isso que no decorrer do tempo, por mais que ela cresça, por mais que ela aprenda a prática de como fazer a obra, vamos dizer assim, por mais que ela saiba fazer uma reunião, ela saiba pregar, ela, sabe,
Deus já usa para impactar milhares, mas ela mesma não é mais impactada. Ela mesma não é mais impactada. Deus a usa para que as pessoas venham ter experiência com Deus, mas ela mesma não tem a sua experiência, mas é devido ao coração, devido ao coração. Aí você vê inúmeras pessoas só tretando dentro da igreja, só treta, só discórdia, só briga, só inveja, sabe? É inveja, um querendo ser maior que o outro, um querendo ser melhor que o outro, uma falta de respeito, enfim, treta para lá e treta para cá. Eu fico só olhando assim, eu falei, tô fora. É um querendo impor respeito, um querendo impor respeito pro outro. Não, porque eu tenho autoridade, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu. E você não vê a coisa andando no espírito. Entende? Por quê? Porque a pessoa, ela tá chamando a glória para ela. Entende? Então, quantas são as pessoas que, infelizmente, elas têm servido a Deus, mas elas não têm agido mais como um homem, como uma mulher de Deus? Não tem. E o tempo mostra. O tempo mostra, porque o tempo passa, né? E você vê os escândalos. Aliás, eu nem vejo mais, eu nem presto mais atenção nessas coisas, porque a palavra de Deus diz: ai daquele cujo vem os escândalos. Escândalo não é para você ficar prestando atenção. Escândalo é para você simplesmente desviar. Escândalo é uma pedra no meio do caminho. É por isso que Deus fala: ai daquele que vem o escândalo, que vai pegar uma pedra, né, amarrar uma corda na pedra e no pescoço e lançar ao mar. Então, nós que vivemos pelo Espírito, pelas águas do Espírito Santo, vira e mexe vai ter uma pedra no meio do caminho que é um escândalo. Aí eu vou ficar olhando para a pedra, eu vou ficar olhando para o escândalo, eu vou ficar olhando para a falha, para o erro, para o pecado, seja lá o que for que aquela pessoa fez. Não, o que a água faz? A água contorna a pedra e vai embora. A água, ela, né, por mais que aquela pedra tente barrar a água, né, a água vai crescendo, daqui a pouco passa por cima e vai embora. Então, eu não estou nem aí para os escândalos da igreja, eu não estou nem aí para os escândalos que acontecem no mundo gospel, eu não estou nem aí para os escândalos que bispo tal, pastor tal, obreiro tal, igreja tal. Ah, mas que aí o escândalo, você soube daquele? Eu não quero saber de nada, irmão. Eu estou pouco me importando com aqueles cujo vem o escândalo, porque esses, quem vai se importar é Deus. Quem vai fazer alguma coisa é Deus. Eu não. Entendeu? A Bíblia é clara: ai daqueles cujo vem o escândalo. Então, não só de quem pratica o escândalo, mas de quem anuncia o escândalo. Se você fica anunciando o escândalo, se aconteceu um escândalo na sua frente, na sua igreja, no seu grupo, ou seja, onde for, e você fica anunciando esse escândalo para a igreja, para todo mundo saber, para você se sentir um pouco mais de Deus, ou você, tipo assim, eu estava certo, eu falei, né? Se você é um desses, saiba que por você também está vindo o escândalo. Por quê? Você está falando
propagando o escândalo ao invés de você anunciar o evangelho, anunciar o reino, anunciar o perdão, anunciar o amor, anunciar o Jesus Cristo. Ao invés de você focar as pessoas para olharem para Jesus, você foca para as pessoas olharem para o escândalo. Entende? Isso que é uma estratégia do diabo. É o diabo que quer aplauso, é o diabo que quer foco, o diabo que quer, vamos dizer assim, plateia. O diabo quer plateia, irmão. Porque ele é o palhaço. Então, ele quer plateia, que as pessoas fiquem lá olhando, aplaudindo ele. Mas quem é de Deus, irmão, quem vive no Espírito de verdade, não na religiosidade, não nasceu do homem, não nasceu da igreja, não nasceu de pastores, de bispos, mas ele nasceu de Deus. Ele está em outro nível. Ele entende que ele não pode ficar preso mais essas coisas. Isso era quando ele era menino, quando ele era criança, sabe? Né? A própria palavra de Deus diz, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Então, não entendia. Poxa, mas agora, pelo amor de Deus, cara. Tá lá que o Espírito Santo ensina todas as coisas, mas a pessoa quer aprender com o homem. Por quê? Porque ela quer responsabilizar o homem. É muito fácil você aprender com o homem, porque se você obedece o homem e não deu certo, você quer culpar ele, você quer responsabilizar ele. E quantos são assim? Quantos saíram da igreja universal, saíram de qualquer igreja, culpando o homem? Eu fiz e nada aconteceu, eu obedeci, a culpa foi dele. Ué, e o Espírito Santo fica onde nisso? Aonde fica o Espírito Santo? Aonde fica Deus? Aonde fica a sua espiritualidade? Aonde fica a sua comunhão com Deus? Aonde fica o seu novo nascimento que você disse? Aonde fica o batismo com o Espírito Santo que você disse que era batizado? Aonde fica? Entende? Então, é muito fácil você chegar e responsabilizar alguém. Eu não estou tirando a responsabilidade do erro. Eu não estou tirando a responsabilidade do líder ou da pessoa que estava acima de você de assumir o erro, que se ela errou. Mas Deus permitiu que ela errasse. Entende? Deus permitiu que ela errasse. Tem outro exemplo, Samuel. Samuel era jovem, acho que é Samuel e Eli, aonde Eli era o profeta e Samuel era o aprendiz. E Eli, ele já não era mais de Deus, irmão. Eli, ele já seguia a vontade do coração dele. Eli, ele não respeitava mais o templo, ele não mais respeitava a Deus, porque permitia que os filhos dele, por ele ser o profeta, tinha o direito de fazer atrocidades dentro do templo, né? E Deus já não se agradava mais de Eli. Mas Eli ainda era o profeta, irmão. Tinha experiência, tinha lembranças de quando ele tinha uma intimidade com Deus, mas ele não tinha mais. Mas ele tinha uma experiência. Então tem muita gente que não vive pelo Espírito mais, ela vive pela experiência que ela teve do passado. Assim como Eli. Mas Deus olha para o coração. Deus olhava para o coração de Samuel, um coração puro, porque mesmo vendo as atrocidades do profeta, mesmo vendo tudo que ele permitia, era permissivo com os filhos, e talvez era duro com Samuel, Samuel olhava para ele com bons olhos. Samuel ainda olhava para ele como um homem de Deus. Entende? Então, Samuel fazia parte dele, por mais que Eli não fizesse mais a sua. E o que aconteceu? Deus buscou intimidade
Deus buscou intimidade com Samuel. Deus chamou Samuel. Por uma vez ele não entendeu. Pela segunda vez ele não entendeu. E ele pensou que tinha sido homem. E ele pensou que tinha sido Eli. E ele foi lá para perguntar para Eli: me chamou, mestre? Aí ele: não. Me chamou, mestre? Aí ele disse: não. Da próxima vez você diz: eis-me aqui. Por quê? Porque Eli tinha a experiência de quando Deus falava com ele. Mas Eli não queria mais obedecer. O coração dele já estava duro, fechado. O que aconteceu? Deus começou a falar com Samuel. Então Samuel aprendeu com Eli. Aprendeu com Eli o que fazer e aprendeu o tempo que conviveu com ele o que não fazer e o que não ser na prática. Então Deus permite muitas das vezes você estar do lado de líderes espirituais que talvez não te dá um bom exemplo, mas é para você aprender na prática o que você não fazer, você aprender na prática o que você não ser, e você dobrar o seu joelho e você orar por eles. Não pedindo misericórdia, não. Você não precisa pedir misericórdia. Você tem que pedir justiça. Você tem que pedir para que Deus venha fazer a justiça dele. Porque a justiça de Deus, ela já vem, junto com a justiça vem a misericórdia. Junto com a justiça de Deus já vem a misericórdia. Porque só vai receber misericórdia aqueles que se arrependerem. Aqueles que não se arrependerem não vão receber a misericórdia, mas vão receber a justiça. A justiça vai ser feita. Assim como foi feita na época de Eli. Entende? Não precisou Samuel orar pelo mal de Eli. Não precisou Samuel ficar com raiva de Eli. Não precisou Samuel arrumar treta com Eli. Não precisou nada. Só precisou ele obedecer naquilo que Deus estava falando com ele através de Eli. Só obedecer naquilo que Deus falava. Entende? E aprender. O que aconteceu? O tempo passou, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, enfim, aquilo que ele plantou, ele colheu. Oportunidade ele teve. E assim tem sido hoje. Assim tem sido hoje. As pessoas têm morrido espiritualmente. Elas têm caído da cadeira espiritualmente. Elas têm quebrado o pescoço. Elas têm, enfim, espiritualmente elas têm saído. E você tem que guardar o seu coração. Assim como Samuel guardou. Entende? Por quê? Vai chegar a hora que Deus ele vai te colocar em lugares altos. Vai chegar a hora que Deus vai te dar a autoridade. E eu quero ver se você vai agir melhor do que aquela pessoa. Porque o que eu vejo de gente criticando o outro, mas fulano não deveria... Hoje em dia o que tem é que nem futebol, irmão. Gente para falar que entende de futebol tem. Agora para jogar, o que mais tem é técnico. Técnico é o que não falta. Você vai ver um jogo de futebol, do lado de fora na arquibancada, tem um montão lá gritando: faz assim, se fizesse isso, não sei o que. Aí tu coloca o cara lá para jogar. Pô, o cara não sabe jogar. Entende? O cara nunca viveu. Então, o que tem de gente de Deus na teoria, o que tem de gente sábio na teoria, criticando todo mundo, critica todo mundo, mas ele não olha para ele. Olha, sabe, o cisco no olho de todo mundo, mas ele não olha a trave que está no olho dele. Ele não se coloca no lugar dele. Então, ele só vai levando contenda. Ele só vai levando inimizade. Ele só vai falando mal dos outros. Fala mal do líder. Fala mal
do rapaz que está do lado, fala mal de quem está embaixo, fala mal de todo mundo. Mas ele não aceita que falem dele. Porque ele se acha o santo, ele se acha o certinho. Entende? Você está cumprindo com a palavra de Deus? Você já olhou para a tua vida? Já viu os resultados que você tem? Você já olhou mesmo para a sua vida espiritual? Você viu se você tem a paz que excede todo o entendimento? Você viu se você está tendo coragem para você fazer o que ninguém pode fazer por você? Você já olhou para a sua vida familiar, para o seu casamento, se você é casado, se está tudo bem, sabe? Se está tudo mil maravilhas, se você já reparou? Você já reparou para a sua saúde, se você está bem de saúde, sabe? Se você está vendo fruto na sua vida? Entende? Você tem o amor dos seus filhos? Você sabe criar o seu filho no caminho que ele deve andar? Ou você está aí, todo confuso, não sabe o que fazer, prega para todo mundo, mas nem sabe o que fazer para você mesmo? Isso mostra que você não está tendo comunhão com Deus. Porque como que pode Deus te usar para abençoar um montão de gente e você mesmo não consegue se abençoar? Como que você consegue dar algo que você não tem? Então isso quer dizer que isso não vem de você. Você não é a própria bênção, como a palavra de Deus diz que nós temos que ser. Você não é a própria fonte. Não, você está sendo um canal. Você está sendo usado por Deus. Você está sendo como um tubo. É como um tubo. É como um tubo de 2 vias. Um tubo está conectado a Deus uma hora e outra hora está conectado no diabo. Uma hora passa coisa boa por você, alimenta alguém. Outra hora passa coisa ruim por você e alimenta alguém. Enfim, a pessoa é usada por Deus, mas ela é usada pelo homem, é usada pelo diabo, é usada pelo raio que for, mas ela não é a própria bênção. Entende? Você se sente amado e amada por Deus de verdade? Mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, mesmo perseguido, mesmo perdendo certas coisas, você continua sendo fiel a Deus, como Jó foi? Será? Entende? Será que você... Então, você tem que analisar. A palavra de Deus diz, analise a si mesmo. Analise a si mesmo. Então você tem que se analisar. Você não tem que ir por parâmetros passados e você não tem que ir por parâmetros futuros. Você tem que ir pelo agora. Entende? Pela sua realidade. E se a sua realidade não está não é a que está escrito na palavra de Deus, então você tem que usar a sua fé, mas usar a sua fé corretamente. Para que você venha ser a fonte, você venha ser a bênção. Você não venha depender de nada e nem de ninguém, porque na verdade você não depende. O seu líder espiritual não vai poder fazer nada por você, não. Você está pensando que o Bispo Macedo ele vai poder te salvar? Você está pensando que o Bispo A, B, C, D, que o pastor que tanto te ajudou, que talvez te ajude até hoje, ele vai poder limpar o seu coração? Ele vai poder te mostrar o caminho que você verdadeiramente deve andar? Ele nem te conhece. Ele nem te conhece. Ele não sabe a intenção do seu coração. Ele não sabe o que realmente você quer. Muitas das vezes você esconde quem você é. Você diz uma coisa, mas é outra. Você faz uma coisa, mas na verdade você não queria estar fazendo. Entende? Então, o único que pode fazer algo por você é Jesus. O único que pode fazer algo por você é o Espírito Santo, que, como está escrito, clama por mim, por nós, com gemidos inexprimíveis todos os dias, porque ele realmente conhece aquilo que está no nosso coração. E talvez você não quer falar a verdade. Então, quantos conhecidos meus, quantos amigos meus, da época que entraram na igreja comigo, foram para a obra,
se tornaram pastores, né? E hoje não estão mais, irmão. Não estão mais. Não estão mais na igreja, não estão mais na obra. E o pior, eu pouco me importo se eles saíram da obra, se eles não estão mais como pastores, se eles não estão mais na igreja universal, pouco me importo. Por quê? Desde que eles sejam gratos, desde que eles tenham um coração alegre a tudo que viveram, que aprenderam ali, tá tudo bem. Desde que eles saiam bem, né? E vão viver o seu verdadeiro propósito, porque assim foi com o Bispo Macedo. Bispo Macedo saiu de uma denominação, de uma igreja, e o Espírito Santo levou ele a abrir a Igreja Universal do Reino de Deus, né? E hoje a Igreja Universal do Reino de Deus, por ser uma igreja liderada por homem, a igreja tem erro pra caramba, como qualquer uma. Nenhuma igreja debaixo desse sol é perfeita, irmão. Nenhuma. É só você ler a Bíblia. É só você ler as cartas das igrejas, Efésio, e todas elas tinham uma particularidade e um defeito. Então, a Igreja Universal tem. Mas, se a pessoa sai bem, pô, caramba, eu sou grato até aqui. Agora daqui, Deus ele vai me levar para um novo caminho. Amém. Show de bola, irmão. Vai na sua fé, que você seja usado por Deus, sabe? Mas nunca fale mal do prato que você comeu. Nunca fale mal da água que você bebeu. Nunca fale mal do ensinamento que você aprendeu e te levou a ser quem você é e fazer o que você faz. Entende? Nunca fale mal. Pelo contrário, fale bem. Entende? Fale bem. Ah, mas os erros, as falhas e os escândalos. Não é? Você vai ter que orar, pedir justiça a Deus e encobrir. Igual os filhos de Noé, acho que foi Noé, igual, eu não lembro, igual lá que ele se embebedou, o pai se embebedou, ficou bêbado, nu, porque muitas das vezes você vai ver a nudez de alguém, muitas das vezes você vai ficar nu, né? Porque você também não é um anjo, você ainda está preso em um corpo corruptível. Por mais que você seja de Deus, você vai falhar, você vai errar, e você vai se expor nu. E aí? E aí? Você vai querer que as pessoas cubram a sua nudez e te ajudem? Ou que elas exponham a sua nudez para todo mundo e comecem a rir da sua cara? A te afrontar, né? Como o filho fez com o pai. Riu do pai, afrontou o pai. E o que aconteceu? O que Deus fez? Deus amaldiçoou. Entende? Amaldiçoou o filho que não teve o respeito e a consideração com o pai. Entende? Então, a palavra de Deus, ela é tremenda, tá lá. Toda autoridade é constituída por Deus. Por exemplo, se uma pessoa é uma autoridade sobre mim e ela errou, ela vai se ver com Deus, ela não vai se ver comigo. Entende? Ela ainda vai ser uma autoridade sobre mim. Eu vou orar por ela, eu vou tentar falar com ela, cobrir ela, se ela permitir. Se ela for uma autoridade sábia, ela vai se permitir ser ajudada. Ela vai aceitar o cobertor, né? Ela vai reconhecer que errou e vai ficar grato, né? Feliz porque não expôs aquela situação. Agora, se ela é uma autoridade que ela está errando e ela não reconhece o erro porque ela é orgulhosa e ela não está nem aí para o escândalo,
né? Ela faz escândalo, mas o escândalo dela é como se fosse algo bom para ela, porque ela é uma autoridade. Ela não está nem aí para o cobertor. Ela é tolo. Então, deixa ela seguir o caminho dela igual Eli seguiu. Não tem problema. Eu vou orar por justiça, só isso. Mas eu vou continuar respeitando o livre-arbítrio dela e a decisão dela. Não vou afrontar ela, entende? Simplesmente não vou obedecer certas coisas que eu sei que não vem de Deus dela. Porque eu sei que ela é um tubo de duas vias. Uma hora ela é usada por Deus, outra hora ela é usada pelo diabo, porque ela está na carne, ela está cega, como Eli, vivendo pelo sentimento, vivendo pelas emoções. Então, ela vai falar muita coisa que contradiz a palavra de Deus e eu simplesmente não vou obedecer. Posso ser punido pela instituição, posso ser perseguido, posso perder isso, perde cargo, perde título, eu pouco me importo. Mano. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus dá de volta. Agora, eu vou andar no Espírito. Então, você tem que entender que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela não vai te salvar. A Igreja Universal do Reino de Deus não vai te salvar. Os bispos não vão te salvar. Os pastores não vão te salvar. O hino que é cantado lá não vai te salvar. As orações não vai te salvar. Os propósitos não vão te salvar. As correntes não vão te salvar. A fogueira santa não vai te salvar. Absolutamente nada que você faça vai te salvar se você não se entregar, não se transformar para Jesus. O único que vai te salvar é Jesus. Tudo que a gente aprende dentro da igreja é um caminho, né? É um caminho para a gente seguir. Mas não é o que a gente faz, é como que faz. Entende? É a intenção que você faz. É a visão que você faz. Como que uma pessoa que tem maus olhos, que é maliciosa, pretensiosa, por mais que ela faça alguma coisa dentro da igreja, dentro da instituição, ela vai ter o favor de Deus, se o coração dela é mau. Ela pode até crescer na instituição, porque o homem não vê como Deus vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Então, quantas pessoas elas cresceram na instituição, mas não cresceram no reino de Deus? Elas conheceram grandes homens de Deus, mas elas não conheceram Jesus. Elas tiveram grandes experiências com Deus através de outras pessoas, mas ela não se tornou uma fonte. Porque tem uma diferença da igreja física para a igreja espiritual. Então, na igreja física, você cresce se você é disponível. Se você tem disponibilidade. Eu lembro que quando eu era jovem, no Força Jovem, e eu estava desempregado, eu tinha toda a disponibilidade de ir para a igreja. E eu estava me dispondo. Eu ia todo dia para a igreja. Sabe? Por quê? Porque eu estava disponível. Mas a minha disponibilidade não era para a igreja. Nunca foi. O meu coração não era disponível para a igreja. A minha disponibilidade era para Deus. A minha intenção era servir a Deus, era se tornar um homem de Deus. Então, eu ia todo dia para a igreja, sabe? De segunda a segunda. Porque eu estava sedento de Deus. Então, foi muito bom aquela época e essa disponibilidade, porque foi me fazendo ser escolhido. Entende? Mesmo sem eu ter condição, mesmo sem eu ter a capacidade, mas pela entrega, eu ouvia a palavra e eu ia sedento para casa para praticar. Eu ouvia a palavra de libertação
na sexta, e eu ficava sedento para praticar, para me libertar e orar. Enfim, eu ia aprendendo, ia praticando, aprendendo e ia praticando. Porque eu não queria servir a igreja. Eu queria servir a Deus. Então, aquele que quer servir a Deus, ele vai aprendendo, ouvindo e praticando, praticando. Ele não quer mostrar para homem. Ele quer mostrar para Deus e para si mesmo. Então, eu fui tendo experiência com Deus. Eu fui tendo as oportunidades, né? Eu fui subindo de cargo. Eu me tornei líder de tribo. Depois de líder de tribo, aí me levantaram a obreiro. Aí eu fui ser líder do Força Jovem. E Deus foi usando, né? E fui crescendo, vamos dizer assim, na igreja. Teve a oportunidade de eu ir para a obra. Eu não quis ir para a obra, porque esse não era o meu chamado. O erro de muita gente é isso. É ela fazer algo que Deus não chamou. Só porque o bispo está falando, o pastor está falando. Não era. Eu pensei, falei, pô, meu Deus, é isso que o Senhor quer? Ele... Deus é muito bom. Deus, ele fala assim, ó, não é o que eu quero, é o que você quer. Você é meu filho. Eu vou ser contigo aonde você for. É isso que você quer? Ó, a obra é assim. É isso que está no seu coração? Falei, não é. Então, não vai, rapaz. Fica no átrio. Entende? E graças a Deus, porque se eu fosse para a obra, naquela época, com aquela maturidade, com aquela cabeça, mediante a tudo que eu ia ver, hoje eu não estava aqui fazendo esse vídeo para você. Por quê? Porque eu não ia fazer verdadeiramente aquilo que Deus estava falando no meu coração. Eu ia ir com a multidão. Tá todo mundo rindo? Tá todo mundo falando? Nem tudo que todo mundo fala é Deus falando para você, tá? Nem tudo que todo mundo fala é Deus falando para você. Nem tudo que o homem de Deus fala é Deus falando para você. Você tem que ver se você crê. Você tem que ver se realmente você quer. Se realmente você crê. E se aquilo está vindo da parte de Deus para você com confirmação. Aí sim, show de bola. Aí não tem como você voltar atrás. Agora, se não é Deus falando com você, irmão, já era. Você vai ficar no caminho. Então, quantos amigos meus ficaram no caminho, saíram da igreja, saíram como pastor? Entende? Fazer o quê? Tá tudo certo, irmão. Cada um colhe o que planta. Entende? Então, eu queria desde o início ser um homem de Deus. Eu queria ser um homem de Deus, ter um caráter, sabe? Falar a verdade, ser sincero. Eu queria ter paz, que excede todo o entendimento. Eu queria ser feliz. Eu queria ter certeza da salvação. Eu queria ter um coração limpo. Eu queria casar com uma mulher de Deus. Eu queria ter um filho abençoado e ser um bom pai. Porque eu não tive pai, eu não tive referência de pai. Então eu queria ser um bom pai. Né? Eu queria ganhar almas. Então, eu queria ser um homem de Deus. Eu queria prosperar. Prosperar financeiramente, porque vivia na miséria. E tudo que eu queria foi acontecendo, né? Foi se realizando. Mas não foi por causa que eu faço para a igreja. Não é porque eu entrei para a igreja. Não é porque eu me tornei jovem. Não é porque eu me tornei obreiro. Não é porque eu fui líder. Não é pela minha disponibilidade de servir a obra de Deus. Não é por causa disso, não. É por causa do meu coração. É por causa da minha fé. Entende? É por causa da minha comunhão com Deus. Não é por nada do que eu faço, mas é por tudo que eu sou.
Então você não é abençoado por Deus por nada que você faz para Ele. Porque por mais que você faça para Ele, nunca vai ser nada comparado ao que Ele fez por você. Você pode dar a sua vida, você pode fazer o que for. Você pode dar tudo que você tem, você pode fazer o que for, irmão. Nada vai se comparar a quem você é. Nada vai se comparar a você dar o seu coração. Não, mas eu tenho fé. Quantos pastores, bispos, cara, que tinham fé, que é uma referência, que eu me espelhei e me espelho até hoje. Eu não tive a fé ainda desses homens de Deus, sabe? Ficar sem dormir, orar direto, sabe? Tu via o olho fundo, tal, e era usado por Deus, mas cadê? Cadê muitos desses homens? Coração sujo, sabe? Com mágoa, com traição, traíram esposa, sabe? Se envolveram no meio do pecado. Homens usados por Deus. Mas o coração deles não era mais de Deus. Se acharam alguma coisa, pensaram que tinham o direito de alguma coisa, porque faziam. Então por aí, errantes na vida, perdidos, magoados, entristecidos, com raiva da Igreja Universal, com raiva de homens e distantes de Deus. Distante de Deus. Não tem mais aquela capacidade de se arrepender e nem a capacidade de perdoar. Conhecem a palavra, ainda pregam a palavra, mas pregam somente a letra. E como está escrito, a letra ela mata e o espírito vivifica. Então são pessoas errantes na terra. São pessoas que infelizmente elas não têm um fruto. Podem ter dinheiro, podem ter poder, podem ter uma certa autoridade, um certo reconhecimento, mas elas não têm a presença de Deus. Isso é triste, cara. Isso é muito triste. De verdade. É muito triste. Eu posso perder tudo. De verdade, cara. Eu posso perder tudo, até a minha vida. Eu posso perder até o ar que eu respiro. Mas eu não perco a paz que excede todo entendimento. Eu não perco o meu sono. Eu não perco a certeza da minha salvação. Eu não perco o limpar o meu coração, o guardar o meu coração. Entende? Eu não perco o entregar o meu coração para Jesus. Eu não abro mão da humildade, não da humildade humana, não da humildade demoníaca, que é essa que a pessoa tem que curvar a cabeça, sabe? Tem que ser omissa, passiva. Essa humildade demoníaca, sabe? Que a pessoa tem que ser pobre, sabe? Que ela se faz de vítima. Não é essa humildade, não. Eu não perco a humildade de reconhecer Jesus na minha vida. De reconhecer as pessoas como elas sendo a imagem e a semelhança de Deus, elas refletindo essa imagem ou não. Independente se elas estão na mesma fé que eu vou respeitar elas, irmão. Vai na sua fé. Entende? Eu não vou contrapor. Não. Eu vou no meu caminho e mostrar a luz, que é Jesus. Se a pessoa quiser seguir bem, se não, amém. Entende? Por quê? Porque eu tenho os meus resultados. Os meus resultados. Entende? E, infelizmente, as pessoas hoje vivem muito por status. Vivem muito por status. Vivem muito por condição. Vivem muito por posição. Vive muito por isso aqui, ó. Se a pessoa ela tem,
as pessoas veem ela como de Deus. Se ela tem um título, as pessoas veem ela como de Deus. Deus não vê assim, não. Deus está pouco se importando com o teu dinheiro. Deus está pouco se importando se você tem 1 bilhão na sua conta ou se você tem R$1. Deus está olhando para o seu coração. Entende? Deus está pouco se importando se você bate no peito e você diz que você é. Eu sou bispo. Eu sou pastor. Eu sou obreiro tal. Bate no peito dizendo que você é alguma coisa. Nós somos, sim. Somos filhos. Somos servos, somos amigos. E se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. E se somos filhos, nós temos que se colocar na condição de filho. Nós não somos absolutamente nada diante do Pai. Entende? Quem sou eu para falar que sou alguma coisa? Se só existe um eu sou. Eu estou em alguma condição aqui na Terra. A única coisa que eu sou é filho. A única coisa que eu sou é servo. A única coisa que eu sou é amigo. Então, se eu sou servo, eu vou servir a Deus. Se eu sou amigo, eu vou ouvir a Deus. Se eu sou filho, então eu vou obedecer e ser submisso a Deus. E a palavra de Deus, o que mais nos ensina é respeitar o próximo. A fé do próximo. Um tem fé para comer carne, outro tem fé para comer legume. Deixa ele na fé dele. Quem sou eu para convencê-lo? Quem convence ele é o Espírito Santo. Entende? Então, as pessoas têm uma visão muito pequena de quem é Deus. Muito rasa. Muito superficial. Muito mesmo. De verdade, muito. Elas cantam, eu quero ir mais fundo. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, com a tua glória quero ver. É muito lindo cantar Eu Quero Ir Mais Fundo. Mas você já experimentou ir fundo em um lago, no mar? Não aguenta, irmão. Se a pessoa não estiver preparada, ela não aguenta a pressão. Ela não aguenta. Não dá para ir fundo sendo raso. Não dá para ir fundo sendo superficial. Não dá para ir fundo só conhecendo a letra da palavra. Não dá para ir fundo só pregando sem praticar. Não dá para ir fundo sem ter experiência. Não dá para ir fundo sem você tiver as armas, o preparo, as ferramentas. Para um mergulhador ir fundo, ele tem que ter uma roupa adequada, ele tem que ter o gás do oxigênio. Se quiser ir mais fundo, tem que ir no submarino. Entende? E tudo isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a fundo. E quando fala fundo, é no fundo do teu coração. A palavra diz que o coração do homem é enganoso, né? Mas Deus, Ele sonda o nosso coração. Entende? Então você tem que ir fundo no seu coração e você descobrir quem verdadeiramente você é e o que verdadeiramente você está fazendo, para você não viver de aparência. Tem muita gente vivendo de aparência na igreja. E eu não estou falando só na igreja universal, não. Estou falando em qualquer denominação. Tem muita gente vivendo de aparência, é só uma roupa. É só uma roupagem de bispo, de pastor, de obreiro, de membro, eu sou da igreja. Quantas pessoas eu vou falar de Jesus, ela, não, eu sou da igreja. Tá bom. Então veste essa roupa aí, eu sou da igreja. Eu já sou batizado. Tá bom. Veste essa roupa aí, eu sou batizado. Eu vou falar de alguma coisa, eu já tenho Espírito Santo. Então veste essa roupa aí,
que você tem o Espírito Santo. Veste essa capa, sabe? Veste. Por quê? Porque eu olho para a pessoa assim e vejo, cara, essa pessoa ela não está tendo resultado. Ela não está bem. E aquilo que ela precisa, muitas das vezes, eu carrego. Porque é assim, aquilo que você precisa, alguém está carregando. Aquilo que você precisa, alguém está carregando. Tá? Deus vai te dar através de alguém. Alguém está carregando aquilo que você precisa. E se você não for humilde para buscar, para bater, você não vai receber. Então, aquilo que você quer, o resultado que você quer, alguém já tem. Aquilo que você quer ser, alguém já é. Aquilo que você quer fazer, alguém já faz. Mas você tem que descobrir aquilo que realmente Deus quer que você faça. Para você não buscar algo errado. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Entende? Para seus próprios deleites e fazeres. Então, você tem que ver. Às vezes eu vejo a pessoa e eu vou dar uma palavra, sabe? Aí a pessoa chega e ela já se arma, né? Porque ela se acha importante. Ela se acha maior, melhor. Ou eu vou perguntar se ela tá bem, eu sei que não tá bem. E aí, rapaz, tá tudo bem, cara? Tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Beleza. Acabou. Deixa ela seguir o caminho dela. Entende? A pessoa não é humilde. Para ela ver que Deus está querendo cuidar dela e ela não quer ser cuidada por Deus. Ela quer ser cuidada por homens. Não é fácil ser cuidado por Deus. Não é fácil ser cuidado por Deus. Não é fácil ser orientado, exortado por Deus. Não é fácil, porque Deus não é homem. Deus não mima. Deus vai na raiz. Acabou. Deus não fica dando volta, não. Então, quando Deus envia alguém para despertar a gente, para falar com a gente, para orientar a gente, aí, cadê a humildade? Então, a humildade não é essa que eu falei, que é a humildade demoníaca, onde você se diminui diante das pessoas, ou você tem que ser humilhado. Não, isso não é humildade. Entende? Isso é opressão e escravidão. Entende? Isso é viver no império do diabo. Humildade, para quem está no reino de Deus, é a pessoa reconhecer quem ela é e quem está acima dela. É reconhecer aonde ela está, quem está acima dela, para que ela venha ter a humildade de pedir ajuda. Né? Reconhecer aonde ela está, para ela ter a humildade de ajudar quem está embaixo. Entende? É isso. É ela saber quem ela é, aonde ela está, aonde ela quer chegar. É reconhecer quem está acima dela, quem pode ajudá-la. Isso é humildade. Ela não ser orgulhosa de dizer que não precisa de ninguém. Ah, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Não. A palavra de Deus não nos ensina assim. Ela ensina que a gente não deve depender de ninguém. Depender de ninguém, a gente não depende, nem você. Mas precisar das pessoas, a gente precisa. A gente precisa das pessoas. Entende? Porque Deus age através delas para nos abençoar. A gente depende do Espírito Santo que age nelas. A gente depende de Deus que vai usá-las. Mas das pessoas a gente precisa. Então a pessoa tem que ter a humildade de reconhecer que precisa. Mesmo ela estando em uma posição que ela pense que não. Então, porque quantas pessoas Deus usou para falar comigo e não estava na posição que eu estava? Eu estava como obreiro e quantas vezes Deus usou um jovem novo, cara, para falar comigo? Quantas vezes Deus usou um adolescente? Quantas vezes Deus usou alguém? Poxa, como que eu não vou ouvir? Como que eu não vou respeitar? Não, eu vou ouvir, cara. Eu vou ouvir, Poxa, como que eu não vou considerar o que aquela pessoa está falando? Entende? Quantas vezes Deus usou quem estava embaixo de mim para me abençoar? Né?
E quantas vezes eu tive que pedir ajuda para quem estava acima. Né? Então, tem muita gente orgulhosa na obra de Deus. Tem muita gente orgulhosa, prepotente, que ela se acha alguma coisa só porque ela diz que é, mas não é nada. Tome cuidado se você fala muito, se você diz que é. Eu sou pastor. Toma cuidado. Esse título do eu sou não é seu, não. Só existe um eu sou. Eu sou bispo, eu sou universal. Não, eu não sou universal, não, irmão. E ai daqueles que continuarem sendo a universal. Não, você não tem que ser universal, você tem que ser de Deus. Você tem que estar na universal. Você pode estar na universal. Mas você não é universal, não. Esse negócio de eu sou a universal, isso não veio de Deus, não. Isso veio do bispo. Isso veio do bispo. Isso não veio de Deus, não. Tá? Que fique bem claro. E que esse vídeo até chegue ao Bispo Macedo. Tomara que chegue para ele se alertar nisso. Para ele se alertar nisso. Porque até o próprio Bispo Renato, ele disse em uma reunião recente agora sobre política que a igreja era menino. Né? Era menino. Mas por que vocês votaram no Lula, no PT? Não, a gente era menino. A gente aprendeu. Então tem muita coisa que a igreja está aprendendo. Tem muita coisa que ela ainda precisa aprender. Tem muita coisa que ela precisa ainda se retratar e se consertar. Entende? Para levar o povo o verdadeiro caminho que realmente eles devem andar. Entende? Que é o caminho da palavra de Deus. Então, leia na Bíblia. Pesquise quem é o eu sou. Pesquise quem é o eu sou. Eu sou o que sou. Só quem é o eu sou. Fechou? Para você ter um entendimento. Nós somos servos. Isso você pode bater no peito e dizer que você é servo de Deus. Nós somos amigo. Isso você pode bater no seu peito e dizer, não, eu sou amigo de Deus. Por mais que ainda não seja, mas pela fé, eu sou amigo de Deus. Você pode bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Isso aí você pode bater, eu sou filho. Por mais que não esteja agindo como um, falando como um, você pode, pela fé, determinar que você é filho de Deus. Entende? Isso sim. Agora, o restante, você está. Você está como membro, você está como integrante do grupo, você está como líder, você está como obreiro, você está como... seja o que for, porque hoje você está, amanhã você pode não estar mais. Porque quantos estavam e não estão mais? E deixaram de ser de Deus? Enquanto estavam, era de Deus. Agora que não estão, não são? Então, para de andar no raso, irmão. Começa a ir mais profundo. A igreja tem pregado muito sobre o mais importante é o ser, o não fazer, né? A igreja tem pregado bastante nisso. Ela não só prega muito sobre isso, porque infelizmente muitos vão deixar de fazer. Aí se deixar de fazer, aí vai deixar de ser, porque a fé sem obra é morta. Todo aquele que faz. Todo aquele que faz. Mas ele não faz aquilo que o homem quer. Ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. Todo mundo que é para Deus faz. Faz a vontade de Deus e a obra de Deus. E todo mundo que faz e não uma hora vai deixar de fazer. Por mais que faça. Uma hora vai deixar. Entende? Então guarda isso. Seja de Deus. Porque há anos atrás, eu não queria ser levantado obreiro. Eu queria ser homem de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, no dia de eu ser levantado obreiro, eu não tinha nem dinheiro para comprar o uniforme. Mas, devido ao coração e à minha disposição, né, chegou a hora e o dia da consagração.
E eu cheguei para Deus e falei, meu Deus, eu não quero ser levantado obreiro agora. Não quero. Não estou feliz. Não estou. E os meus amigos lá, todo mundo feliz, eu falei, eu não quero. Eu não quero ser obreiro. Eu quero ser um homem de Deus. E como pode um homem de Deus não ter dinheiro nem para comprar um uniforme? Eu não aceito isso. Não aceito. Resumindo, no dia da nossa consagração, cancelaram a consagração. Sabe, eu não sei lá o que houve, cancelaram, agora vai ser no mês que vem. Pensa no montão de gente que ia ser levantado, que ficou triste, infeliz. Muitos saíram até da igreja, cara, porque eles não iam ser levantados a obreiro no dia que determinaram, porque eles já estavam, né, se preparando, tinham falado para todo mundo, resumindo, viviam de status. Aí no outro mês, aí eu já estava empregado, cara. Aí eu já estava empregado, já tinha arrumado um dinheiro para mim poder comprar o meu uniforme e não depender de ninguém. Aí sim eu fui levantado obreiro. Feliz. Aí eu fiquei, não, agora tá bom. Porque eu não queria ser obreiro. Mas eu nunca abri mão de ser homem de Deus. Homem de Deus eu não abro mão. Agora do restante, eu abro mão de tudo. Abro mão de tudo. Eu abro mão até da minha vida. Entende? Por Jesus. Então, você não se prenda àquilo que você tem, você não se prenda àquilo que você faz, você não se prenda ao cargo e ao título que você exerce. Porque tudo isso não é para sua honra nem para sua glória. É para a honra e a glória dele. Tá ligado? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. E vamos que vamos. Eu fiz um vídeo para falar 10 minutos. Já estou 1h12, cara. Parece que eu não falei nada. Ai. Se esse vídeo fez sentido para você, você curta, você comente. Se tem alguém que precisa, que você acha no seu coração, que precisa ouvir para amadurecer a mente, você compartilhe, tá bom? E fica firme na sua fé. Se você está pensando em sair da Igreja Universal, como muitos estão pensando, cara. Tem muita gente que está na Igreja Universal e ela está cogitando entre dois pensamentos. Se ela fica ou se ela sai. Se ela fica ou se ela sai. Sabe? Vai um conselho. Se Deus te chamou para algo maior do que a Igreja Universal realiza, se Deus te chamou para algo diferente do que a Igreja Universal realiza, se Deus está te chamando para algo que ninguém pode fazer além de você, né, do que a Igreja Universal realiza, e você está em paz, irmão, feliz, né? E vai ser uma página virada que você vai ter gratidão. Quando você lembrar, você vai ter a satisfação e a alegria de relembrar. Você reconhece, poxa, que a Igreja Universal é uma igreja de Deus, é uma igreja da fé, que prega a fé, sabe? Que tem erros, falhas, defeitos, como você também tem, mas é um lugar onde Deus ele tem abençoado milhares de pessoas, como te abençoou, e você vai sair. E aqueles que Deus te enviar, cujo o coração é para ir para a Igreja Universal, e você vai indicar para ir, você vai falar, não, vai lá, que lá eles me ajudaram, vai lá, que lá a corrente de libertação é forte, vai lá, enfim, show de bola, irmão, vai na sua fé. Vai na sua fé.
Deus te abençoe, sabe? Comente, fale com o teu pastor, fale com o bispo, fale com o seu responsável. Ele não vai entender nada. Ele não vai querer que você saia, é lógico. Eu também não ia querer. Ninguém quer, né? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua visão, mas vale aquilo que Deus ele fala no seu coração. Tome uma decisão, não fique dividido, entende? Ou você decida sair de uma vez, sai e vai viver o seu propósito e vê se não olha para trás não, né? Porque se você quiser olhar para trás, ficar arrependidozinho, que nem muitos que saíram, ficaram arrependidos, não foi da vontade de Deus não, foram a vontade deles de sair, sabe, arrependido, sabe, relembrando, ai, lá é muito bom, ai, lá, meu irmão, ou você tá com Deus ou você não tá, cara, entende? Ai, mas lá, ai, mas eu, pô, então você saiu mal, cara, então você saiu mal, não foi Deus que te tirou não, foi o diabo, cara, entende? Então você tem que saber quem você é, o que você quer e o que Deus está falando contigo. Entende? Grava uma coisa. A gente não pode ter a certeza do que Deus quer pra gente. Mas a gente tem a mais absoluta certeza do que não fazer. Você pode ter a certeza do que não fazer. Tipo assim, enquanto Deus não fala com você, você não tem certeza. Mas depois que Deus fala com você, você não tem dúvida. Então, se Deus falou com você para você sair, então você não tem dúvida e você vai sair. Mas você vai sair bem. Você vai sair bem, feliz. Você vai sair com um propósito. Você vai sair com um próximo passo. Entende? É igual lá, sai da terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia ir. Ele sabia que ia para o deserto. O próximo passo Deus ia dar quando ele chegasse no deserto. Então, Deus é assim. Você tem certeza que Deus falou para você sair. Então, beleza. Então, vai para o teu deserto, irmão. Vai na fé. Agora, se não, Deus ainda não falou contigo, então serve a Deus de todo o seu coração. Mas serve a Deus com a sua identidade. Serve a Deus sendo você. Serve a Deus com o seu coração. Serve a Deus, não servindo a homem, não. Seja sincero, caramba. Entende? Porque senão você não vai ver o fruto daquilo que você faz para Deus. Entendeu? Tem que dar com alegria. Você tem que fazer com alegria. Tudo que você faz para Deus, você faz com alegria. Se você não está fazendo com alegria, você não está fazendo para Deus, não. Você está fazendo para o homem, você está fazendo para a igreja, você está fazendo para o bispo, para a instituição, e você não vai ter retribuição, você não vai ter pagamento sobre isso, não. Pelo contrário. Pelo contrário, vai gemer. Então, se tiver que sair, pense bem, cara. Pense bem, pense e não cogite entre dois pensamentos. É sim, sim, não, não. É o sim de Deus para o seu sim. Aí você sai. É o não de Deus e você tem que dizer não. Aí você fica. Entende? Fechou? Agora, não fica cogitando entre dois pensamentos que nem muita gente tem feito nos dias de hoje. O que mais tem é a gente saindo da Igreja Universal para ser contenda, para ser opressor, opositor, para falar mal. Então, não é Deus que está falando. Entende? Porque 6 coisas Deus odeia, a 7ª Deus abomina: a contenda entre os irmãos. Se você vê alguém saindo de uma instituição e ela falando mal da mesma, então dentro dela tem um espírito da contenda, dentro dela tem um espírito do engano, dentro dela tem um espírito que se disfarça de anjo de luz, né? Que está enganando ela e muita gente. O espírito da contenda, ela está falando mal de algo, de alguém que um dia fez bem a ela. Entende? Ajudou ela e fez ela ser
num homem de Deus um dia, mas ela se permitiu corromper. Se permitiu corromper. Então não se permita se corromper com o espírito do engano e da contenda, da malícia. Sabe? Se tiver que sair, sai bem, irmão. Sai na fé, como muitos amigos meus que eu conheço que saíram da Igreja Universal, estão em outra denominação, estão bem, estão na fé, estão sendo usados por Deus, estão crescendo lá. Outros abriram igreja, amém, estão na fé deles lá. Vai na fé, irmão, é a fé deles, vai na fé. Mas eles não falam mal do prato que comeu. Eles não falam mal da Igreja Universal. Eles não falam mal de nada e nem de ninguém. Pelo contrário, eles são gratos. Lembram com gratidão. Lembram com gratidão e vão na fé deles, ganhando almas. Levando o reino. Entende? E pode ter certeza que lá aonde eles estão também tem erros, tem falhas. E a igreja que o camarada abriu também vai ter erros, vai ter falhas. E pode ter certeza que vai. Mas ele não fala mal de ninguém. Se ele tiver que falar mal, ele vai falar mal dele mesmo, para arrancar o mal que está nele mesmo. Entende? Esses são os do reino. Essa é a igreja que Jesus vai buscar. São esses. São aqueles que não entram em contenda. Mas são aqueles que, apesar das suas diferenças, apesar dos seus erros e falhas, estão numa só fé, num só espírito, em prol de ganhar almas para o Senhor Jesus e num bem maior, que é como o Evangelho diz, né? Que o verdadeiro Evangelho é acudir, né, os órfãos e as viúvas, os necessitados, aqueles que realmente estão dependendo de uma ajuda. Fechou? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E vamos que vamos. Tchau, tchau.